Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Existe um capítulo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo que desenvolve com bastante propriedade uma passagem evangélica onde Jesus incentiva aqueles que se dedicam à religião, porque é assim que nós interpretamos essa passagem, para que doem gratuitamente o que gratuitamente receberam. Os dons que receberam devem ser distribuídos gratuitamente, já que receberam gratuitamente, que se doe gratuitamente. E essa passagem os espíritos desenvolvem, como eu disse, com bastante propriedade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. E nós então associamos a esse trabalho de doação de nós próprios ao serviço do próximo, levar algum alívio ao próximo, nós associamos isso à prática da caridade, a misericórdia para com aqueles que necessitam de cuidado. E nós então, vendo uma casa de oração como essa, eu tenho absoluta certeza, já que o irmão falava daqueles que nos visitam pela primeira vez, e não apenas a esses que nos visitam pela primeira vez, mas certamente todos nós, quando aportamos a um templo espírita, muitas vezes nos indagamos de que vivem essas pessoas que aqui trabalham. Os médiuns, os que se ocupam do atendimento fraterno, aqueles que dão os passes, aqueles que se dedicam ao trabalho de assistência social, todos esses que trabalham em benefício do próximo, de que vivem. Tem uma passagem que fala assim: digno é o trabalhador do seu salário. E às vezes nós pensamos, mas se eles trabalham, se são trabalhadores, não deveriam então, eles não são dignos também de alguma retribuição, alguma coisa? E eu tenho absoluta certeza, porque esse é um assunto que às vezes vinculamos ou veiculamos com pessoas curiosas que nos procuram e conversam sobre a doutrina. Como pode, porque isso não se verifica apenas nesse centro, essa dedicação gratuita, essa dedicação pelo espírito, pelo coração ao atendimento de todos nós, não se verifica apenas aqui, mas em todos os grupamentos espíritas que têm a bandeira do Cristo em primeiro lugar. Eles se dedicam dessa forma. Quando nós lemos uma epístola de Paulo, se não me engano, a primeira aos Coríntios, ele se vangloria justamente de não se apoiar e não necessitar de aporte financeiro de quem quer que seja. Ele se dedicava a divulgar os ensinamentos de Jesus, a divulgar que Jesus era o Messias prometido, a ensinar tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado e a propagar. Aliás, nós só estamos falando aqui hoje em cristianismo, em Jesus, em ensinos de Jesus, por causa de Paulo de Tarso, única e exclusivamente por causa de Paulo de Tarso. Se não fosse ele, não teria sido pregado o Evangelho
àqueles não judeus. E ele se vangloriava, como eu disse, de não necessitar de apoio financeiro, apesar de que ele tenha feito coletas para depois distribuir aos mais necessitados e aos irmãos, como ele dizia, de Jerusalém. Daí uma de suas viagens a Jerusalém. Mas ali ele se vangloriava, ele não necessitava, ele era um tecelão. Então ele tecia redes nas horas que encontrava para não se tornar pesado aos que chegavam até ele e os que buscavam algum conforto nas suas palavras e nos seus ensinamentos. Mas ele dizia ali que, apesar dele se vangloriar disso, ele achava justo que aqueles que se dedicavam a divulgar, por exemplo, o cristianismo, se ele distribui, se eles dão o alimento espiritual, que não seria nada demais que recebessem o alimento material e coisas desse tipo. Mas ele se julgava imune a esse apelo. Ele, como judeu que era, ele sabia que na lei judaica havia aquela história dos que se dedicavam ao sacerdócio terem direito a um percentual, uma coisa assim, que viviam das doações e do que se podia retirar do templo. E, aliás, é nisso que se baseiam algumas correntes religiosas para justificar uma certa cobrança daqueles que os procuram. Prometem muito conforto, prometem prosperidade, prometem muita ajuda e, em troca, buscam uma retribuição e se estribam em passagens evangélicas e em passagens tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que pinçadas o justificam. Mas tem essa passagem que nós não podemos negar, dos talentos que recebemos gratuitamente e que gratuitamente doamos. E é isso que nós verificamos em todo o templo espírita. E nas palavras justamente da nossa irmã, que tão bem explanou o assunto que lhe cabia, ela justamente dizia que o que se espera de nós, afinal de contas, nós, os usufrutuários, nós que buscamos o templo espírita, e certamente o buscamos em necessidade, certamente buscamos o alívio, o conforto, a explicação, nós buscamos a cura material, a cura para as nossas moléstias, nós buscamos aquela explicação que vai nos dizer por que perdemos um parente tão próximo, por que ele se afastou definitivamente de nós e que só ao final dos tempos nós haveríamos de encontrá-lo, conforme todos nós que fomos criados na religião tradicional cristã e que assim pregam. Nós todos que buscamos e que com alguma persistência em permanecer aqui, nós vamos aos poucos adquirindo. Eu tenho certeza que nos passa pela cabeça de que maneira podemos retribuir, já que até na prece de São Francisco é dando que se recebe. Nós que recebemos tanto do plano espiritual, e aqueles que estão, muitos que estão doentes, eles reparam que num templo como esse, nós identificamos muita ética no trato desse assunto das doenças materiais. Nós sabemos
a nossa doutrina nos ensina que todo distúrbio funcional, todo distúrbio da matéria, ela sempre está acompanhada de um distúrbio também na parte espiritual. Nós formamos um conjunto, nós somos um complexo corpo-espírito. Então, se uma parte não funciona bem, a outra certamente não vai funcionar. E é entendendo assim que nós, num templo como esse, nós damos o aporte, a assistência na parte espiritual. E aqui nunca, nem aqui, nem em outros centros sérios, não se fala em se abandonar um tratamento material. Mas vem o aporte espiritual. E nós, trazendo o aporte espiritual, notamos que nós, usufrutuários desse trabalho, sentimos a melhora instantaneamente, porque são retirados aquela parte espiritual que nos afetava, que nos atrapalhava. Se afasta. A doutrinação, o passe magnético, a transmissão de energia. Hoje a ciência nos mostra que tudo que é vivo, tudo que tem uma seiva ou um sangue circulando, tudo que possui calor, aquilo é energia eletromagnética. Então nós, pelo pensamento, se dirigimos essa energia em benefício de alguém, o passe, então, tem até uma explicação científica. Ali há uma transmissão de energia para o paciente. E se ele se coloca em condições de receber esse benefício, ele certamente recebe essa transmissão eletromagnética, ainda que saibamos que ela vem acompanhada do aporte espiritual. Então, isso nos traz alívio àqueles que estão doentes, já que nós atendemos a parte espiritual, às vezes afastado o espírito, nós sentimos melhor. E quantos desses que se sentem melhores não procuram entender o porquê e como funciona todo esse processo de obter um auxílio material, de obter uma melhora do corpo físico apenas ou dando atenção à parte espiritual? No Evangelho de Mateus tem uma passagem que eu gosto de lembrar. Jesus, explicando aos seus discípulos, fala assim: o espírito imundo, quando se afasta do homem, ele vaga por lugares áridos, inóspitos, e não encontrando repouso para si, ele diz para consigo mesmo: eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. E se ele, em retornando, encontra a casa varrida e ornamentada, ele retorna, traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquele homem vai se tornar pior do que o estado anterior. Isso são palavras textuais de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, é só conferir. Então, parece que é até uma sessão espírita, e nos traz ao que nós falávamos antes, a melhora que nós sentimos com a doutrinação, ou com a retirada dos nossos irmãozinhos no plano espiritual, que por um acaso estejam nos trazendo sintomas de moléstias, eles são afastados. E nós, ao sentir a melhora, se nós retornamos para as nossas mesmas atividades, os mesmos folguedos, o mesmo tipo de vida, se nós não nos preocupamos em saber o porquê fomos chamados por essa doença, por essa moléstia havia um tempo, se nós retornamos ao mesmo tipo de atividade, isso significa, se nós mantivermos a nossa casa varrida e ornamentada, nós vamos receber eles de volta. O nosso estado vai se tornar até pior do que o estado anterior. Muitos entendem isso e começam a procurar lá na doutrina a base em que se baseia essa melhora, o porquê melhorou, como se dá isso, para onde vão os espíritos, para onde eles vão, o que nós devemos fazer, e caímos novamente nas palavras tão acertadas da nossa irmã que nos antecedeu. O que a doutrina espera de nós? Qual é a nossa contrapartida a toda essa melhora que nós sentimos? É certo que quase 100% das vezes os que aportam aqui estão em busca de algo material. Isso é muito lógico. Dor física
um embaraço no seu trabalho, no seu serviço, um desentendimento em casa, que se tornou até endêmico, porque não apenas o companheiro ou a companheira, mas até os filhos não se entendem, a família não se entende entre si. E à medida que nós vamos frequentando, isso parece que vai se estabilizando e vai melhorando, e nós então, muitos de nós fazem a pergunta, mas o que eu devo fazer, já que tudo tem a sua contrapartida, é dando que se recebe. O que, afinal de contas, um templo como esse espera que eu faça, já que os trabalhadores dão gratuitamente o que gratuitamente receberam, que são os dons espirituais, que são os talentos espirituais. E nós vemos que nunca nos procuraram em busca de auxílio próprio para cada um deles. Às vezes que fomos abordados para algum recurso material, é justamente para transformar em auxílio aos mais necessitados, nunca em benefício próprio. Então fica a pergunta, o que esperam de nós? Parece aquela pergunta do jovem rico. Vocês se lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico, que era muito cioso das suas obrigações junto à sua igreja, quando ele vê o mestre Jesus se aproximando e sabia que ali estava alguém que tinha autoridade para ensinar o que ensinava, então ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus, como um judeu que era, em diálogo com um judeu também, segue os mandamentos, segue o que diz a lei, os mandamentos: não matar, furtar, honrar pai e mãe. E ele falou: mas mestre, isso eu já faço, o que me falta ainda? Então essa pergunta parece que cabe a cada um de nós, porque quando nós vamos procurar o que um templo como esse, ou o que a doutrina espírita, ou mais ainda, o que o nosso Mestre Jesus espera de nós em retribuição a todo o benefício que nós temos alcançado, parece que nós recebemos essa resposta: siga os mandamentos. E aí, os mais cuidadosos parece que até são capazes de fazer uma listinha como dessas de supermercado, né? Onde começa a colocar: honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não furtar. Daí a gente vai, à medida que vai analisando cada um desses itens, a gente vai riscando. Bom, eu não mato ninguém, então já tenho uma coisa aqui que eu satisfaço. Uma das exigências: não matar, não roubar. Eu também não roubo. Mas o que? Ser paciente. Eu sou paciente. Nós nos sentimos pacientes. Todos nós nos sentimos pacientes. Quem é impaciente é o outro que cria caso conosco, não é isso? Nós sempre temos a boa vontade. Nós sempre expressamos tranquilidade. Quando há alguma divergência em casa, é sempre o companheiro ou a companheira que traz aqueles problemas. Nós não, estamos sempre abertos ao diálogo. Nós temos paciência com os filhos, temos paciência com os subalternos, temos paciência com aquele chefe, que apesar de exigente, etc., a gente entende o que ele está fazendo. Nós somos pacientes. Quem são os impacientes são os outros. É o subalterno, é o chefe, é o filho, é a mulher, esposo, mas nós não. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, nós nos sentimos capazes de riscar mais esse item de exigência. Somos pacientes. O que me falta ainda? E nós nos lembramos das outras exigências, dos outros conselhos de Jesus. Lembramos das bem-aventuranças, por exemplo. Somos pacíficos. Pacientes pacíficos, somos pacíficos, a gente não procura briga.
Ainda que um sujeito no trânsito, alguém no trânsito nos dá uma fechada, a gente nunca reage, a gente nunca, nem com gestos a gente faz qualquer demonstração de insatisfação. Nós somos pacíficos. Então, mais um item que nós podemos riscar da nossa lista do supermercado de talentos que nós devemos ter, ou de boas qualidades que devemos demonstrar. Somos pacíficos. E quando nós pensamos que estamos então quites com as nossas obrigações, vem a nossa doutrina e vem o Mestre Jesus e fala assim: olha, não é só pacífico. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Pacificador é um pouquinho diferente de pacífico. O pacífico é aquele cara tranquilo, é aquela pessoa tranquila. Ele nunca busca ou reage a alguma coisa nesse sentido. Ele é tranquilo, pacífico, calmo. Mas pacificador é um passo acima. É um passo adiante. Pacificador é aquele que promove a paz. O pacificador, aonde ele chega, onde tem um tumulto e a sua presença traz a paz entre os contendores. Ele tem essa capacidade. Não é qualquer um que pode ser um pacificador. Às vezes o pacificador, ou aquele que quer se tornar um pacificador, quando ele chega no meio de uma contenda e quer trazer a sua contribuição, às vezes ele joga fogo, joga mais álcool na fogueira e torna pior a situação, principalmente se é entre marido e mulher, né? Não se meta nesse assunto entre marido e mulher, não tente ser um pacificador, porque dá sempre problema. O pacificador tem algo dentro de si que, analisando, nós compreendemos que é aquele que tem a paz dentro de si. A pessoa só pode ser um pacificador, ele só pode levar a paz a alguém se ele traz a paz de espírito, a consciência tranquila. Aí ele pode promover a paz, porque ele está em paz consigo mesmo. Mas se ele está em tormento, se a sua consciência o acusa de várias coisas, ele não pode se tornar um pacificador. Ele no mínimo pode ser tranquilo, mas ele não pode ser um pacificador autêntico. Bom, nós nos esforçamos, todos nós, né? Quando vemos alguma desavença, eu tenho certeza que nós podemos também, na nossa lista de exigências, de pré-requisitos ao reino de Deus, nós podemos listar ou riscar o pacificador. Nós temos sido pacificadores. Temos sido pacificadores principalmente em casa. Quando o companheiro ou a companheira querem criar um caso conosco porque não estão nos entendendo, nós promovemos a paz. E eu tenho certeza que nós carregamos na nossa consciência justamente essa tranquilidade de nos sentirmos pacificadores. Quem cria o tumulto são os outros. Nós somos pacificadores. Então esse é mais um item que nós vemos de exigência do Evangelho a que devemos satisfazer, e certamente já o satisfazemos. Quando nós procuramos ou achamos que tudo está completo, que agora nós estamos quites com o plano espiritual, que tanto nos exige e que tanto nos dá, e já que não exige dinheiro, está só exigindo, como disse Jesus, essas qualidades, e que nós já nos podemos sentir como pacificadores, quando nós nos sentimos tranquilos, nós vamos lá, não, nós temos que ser caridosos. Bom, essa é mais fácil. Na lista de exigências e requisitos, o ser caridoso é mais fácil. Pelo menos para nós, nós sentimos facilidade em ser caridosos. Porque basta enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro a alguém que necessita, alguém que está pedindo, a gente tira e dá um dinheiro. Então a gente acha que isso é a caridade que estão a exigir de nós, ou aquela pedido da doutrina, ser caridoso, porque até na doutrina fala, fora da caridade não há salvação, e nós achamos então fácil. Talvez nos tempos modernos não seja tão fácil, mas qualquer que seja a quantia, já é uma demonstração
de uma boa vontade para com aquele que necessita. Já é um entendimento da nossa parte nós aportarmos alguma contribuição material. E isso então nós passamos a ficar tranquilos, porque isso nós já fazemos. Mesmo às vezes esquecendo que a caridade pode ser nos mínimos detalhes. Não precisa ser ao auxílio material. Mas, por exemplo, a caridade do diálogo. Isso é uma caridade. Do silêncio, quando há uma desavença. Do escutar alguém destilar ou desfilar os seus problemas. Às vezes a gente cruza com um amigo na rua, e a gente passando por um lado, ele passando por outro, e a gente cai na armadilha de perguntar: como é que vai você? Tudo bem? E aí ele fala: não está tudo bem. E não devíamos ter feito aquela pergunta, né? Porque ali justamente então ele começa e quer dizer quais são os problemas dele, justamente na hora que nós estamos indo para o trabalho, na hora que nós devíamos pegar a condução, naquela hora que está apertada, o rush vai acontecer, e nós caímos na armadilha de perguntar como é que ele vai. E ele acreditou que nós queríamos saber, né? E vai nos contar como é que ele vai. E tem uma série de problemas. Ali é uma ótima hora de se demonstrar paciência, mas que é muito mais difícil do que enfiar a mão no bolso e dar o auxílio a alguém, não tenha dúvida que é. Né? Porque ali aquela paciência está exigindo algo de nós, não algo que nos pertence ou que está eventualmente conosco, mas é algo que nós temos que tirar do fundo do coração, a paciência para escutar. E nesse mundo, por incrível que pareça, o que menos existe é alguém com disposição, ou ainda com disponibilidade, talvez fosse o melhor termo, de escutar. Esse mundo tão aflito, tão corrido, né? E tantas exigências, alguém que se ponha a ouvir os nossos problemas. Talvez alguns profissionais da área da saúde tenham essa paciência, mas aí se aplica a outra passagem evangélica: digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, ele cobra para isso, para escutar, até é a função dele, é o trabalho profissional. Eles estudaram, especializaram nessa tarefa. Mas nós não, nós somos um simples somos ignorantes desse assunto. Nós só temos que demonstrar paciência, porque às vezes o outro só quer ter alguém que o escute. Só. Às vezes ele chega às suas conclusões apenas falando. E à medida que fala e que vê alguém com interesse em escutar, ele próprio, na sua exposição, vai chegando às suas conclusões e sente um alívio tão grande. E isso é um grande bem que nós podemos fazer ao próximo. É uma caridade que não depende, fora outros tipos de caridade, né? Que não dependem de recurso financeiro. Ensinar alguém alguma coisa que nós sabemos que ele não sabe, e ter atenção, justamente fechar a nossa, não extravasar a nossa irritação quando isso não leva a benefício algum no local onde nós estamos. Tudo isso são formas de caridade. E sendo assim, sendo a caridade tão vasta, com vários aspectos, a gente certamente atende a alguns desses requisitos e nos sentimos caridosos, na grande maioria das vezes. Caridade. Quando nós pensamos então que já estamos quites com o que o plano espiritual espera de nós, porque somos caridosos, somos pacientes, somos pacíficos, somos pacificadores, aí vem uma passagem: perdoar. Jesus dizia assim: se você estiver a caminho de um tempo de oração e se lembrar
que alguém tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta, vai primeiro ter com o seu inimigo e resolva o caso antes que você faça a doação, e antes que ele tome providência, te leve ao juízo, o juiz te leve à prisão, e você não vai sair daí até que acerte as contas. E em outra passagem ele falava justamente perdoar aquele que ofende. Numa dessas passagens do Sermão da Montanha, ele chega a ser exigente demais. Fala assim: olha, se alguém te ferir na face direita, vira também à esquerda. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Quer dizer, aí a gente já entende o que é que Jesus queria. Não é obedecer. Se alguém te obrigar a andar com ele, vá com ele 2. Já dá uma figura do que ele espera de nós. Mas, acima de tudo, queria que nós dessemos o perdão. Mesmo antes de vir um templo como esse. E certamente, se esse templo está tão cheio como está, nós temos que admitir que nós, conhecedores dos ensinos de Jesus, nós certamente estamos de consciência tranquila que antes de aportarmos aqui em busca dos benefícios que nós todos estamos recebendo, nós certamente já havemos perdoado aqueles que nos ofenderam. Eu tenho certeza então que todos estamos com a consciência tranquila do perdão dado àqueles que nos ofendem. Nós não temos mais adversários, todos que aqui estamos. Certamente, se algum ainda tem algum adversário, certamente vai sair daqui e amanhã, talvez depois da manhã, vai tentar perdoar, né? Porque eles sempre é que merecem o nosso perdão. No nosso raciocínio, sempre ele, o nosso adversário, é que merece o nosso perdão. Porque sempre é o nosso adversário que pecou contra nós. É ele que foi exigente demais. É ele que foi incompreensível com os nossos raciocínios. Nós devemos perdoá-lo. Nós nunca nos preocupamos em saber se quem necessita perdão somos nós. Porque para nós, sempre, quem está errado é o outro. O outro merece o perdão, não nós. O outro merece o perdão e já é, para nós, um sacrifício muito grande perdoar, sabendo que o outro é que nos agrediu. Em toda discussão onde nós nos envolvemos, sempre é o outro que é o culpado. Ele foi o primeiro a levantar a agressão. Nós apenas respondemos, nós apenas reagimos em autodefesa. Mas é ele, sempre, o outro. Mas mesmo assim nós estamos dispostos a dar o perdão. E eu pergunto, o que é mais fácil? É nós perdoarmos, e há muita gente que perdoa assim, olha, eu perdoo aquele indivíduo, eu perdoo. Ele me trouxe muita dificuldade na vida, mas eu o perdoo. Perdoo tanto que chega até a esquecer. E é isso que nós fazemos na maioria das vezes, esquecemos. Às vezes o perdão, para nós, é justamente isso, é o esquecimento. Esquecimento da ofensa. Isso a psicologia fala que a gente joga lá para a memória passada, lá para a memória, o recôndito lá escondido, para o subconsciente, né? E aquilo nós pensamos então que nós perdoamos, porque nos esquecemos, uns até esquecem até o nome do agressor. Eu sei disso em experiência própria. Então todos nós devemos saber também. Às vezes a gente esquece até o nome de quem nos fez o mal. E pensamos que esse é o perdão. Algum tempo depois, se nós nos deparamos com ele na rua, aquilo vem aos borbotões, a gente vê a fisionomia daquele infeliz, a gente sente uma revolta, aquilo volta tudo. E aí que a gente percebe que não foi um perdão autêntico. Porque voltou tudo. Nos lembramos de tudo. Lembramos de tudo que foi feito,
da discórdia, de como ele nos traiu a confiança, né? E vemos que falta algo mais nesse perdão, não é o esquecimento, é vê-lo como um irmão, como às vezes como um necessitado de compreensão. E se nós pudermos até auxiliá-lo, é assim, esse é o verdadeiro perdão. Auxiliá-lo até, compreendê-lo, tentar compreender o seu lado. Porque às vezes com a compreensão nós resolvemos o problema. Então o perdão, entendendo assim, quantos de nós, felizes de nós, os que podemos então falar, essa exigência eu já satisfaço, eu já perdoo de coração, eu sou capaz até de auxiliá-lo. E eu pergunto, o que é mais difícil? Perdoar alguém? Ou reconhecer que a falta é nossa e ir pedir as desculpas ao que foi agredido pelas nossas ações? O que será que é mais difícil? Eu não sei, mas me parece, e muitos que já comentaram sobre o caso, sentem mais dificuldade em dar o primeiro passo, em caminhar para o adversário e falar: escuta, eu pensei no assunto, naquele nosso caso, realmente o erro foi meu. Porque isso envolve também não apenas o perdão, mas a humildade. A pessoa tem que ter humildade para fazer isso. Tem que ter coragem também. Tem que ter coragem de enfrentar a situação sabendo que, ou na possibilidade do outro não entender os seus argumentos e não dar o perdão. Talvez o outro não esteja preparado a perdoar. E às vezes isso fere o nosso orgulho. E às vezes nós sentimos então temerosos e medrosos de chegar e dar o primeiro passo e falar: fulano, o erro foi meu. O interessante é que, na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, se o outro aceita, há uma grande chance de daí vir uma amizade realmente muito forte, a compreensão de parte a parte. Quando nós então pensamos que já estamos livres do perdão e que então estamos quites com a espiritualidade, porque já pedimos perdão, aliás, o próprio Mestre Jesus falava isso, né, que nós devemos perdoar quem nos tem ofendido, assim como nós esperamos o perdão do nosso Mestre Jesus, assim como nós esperamos o perdão do nosso Pai Criador, né? Aí vem uma outra exigência. Está além do perdão, é justamente a reconciliação. Reconciliação. Então nós já fazemos caridade, somos pacientes, somos mansos, somos prudentes, somos pacíficos, somos pacificadores, perdoamos. Mas agora vem a reconciliação. E há uma diferença entre nós perdoarmos e nós nos reconciliarmos com o adversário. Aí é que faz sentido o que Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Isso é reconciliação. O ir com ele 2 significa que nós conseguimos, em uma conversa, num entendimento, e estamos juntos no mesmo caminho. Caminhar junto, reconciliar. As reconciliações, quando ocorrem, ou seja, perdoamos e somos perdoados, quando damos o passo adiante, nós nos tornamos irmãos em Cristo. Nos tornamos
como uma amizade indissolúvel. Eu não sei se já passaram por essa oportunidade ou por essa experiência, mas quando há um entendimento sobre a ofensa que se fez ou que se deixou de fazer, quando há aquela reaproximação da pessoa agredida ou do agressor, na tentativa da reconciliação, quando realmente há uma reconciliação, o que se ganha daí, o que se obtém daí, é algo indescritível. É uma paz enorme dentro do nosso coração. Então é isso que a doutrina espera que nós façamos. Não vamos nos preocupar com o pagar pelos benefícios que nós recebemos, porque aqui nesse tempo se dá gratuitamente o que os céus, o plano espiritual nos dá gratuitamente. Mas, certamente, como tudo tem o seu preço, a contrapartida nossa aos benefícios que nós temos recebido é justamente isso. É nós melhorarmos o tipo de vida que nós temos tido até então. É isso que a doutrina quer de contrapartida. Que nós entendamos os sofrimentos pelos quais passamos e que encontramos o alívio aqui com o estudo da doutrina, com o estudo do Evangelho, com o estudo das passagens de Jesus. Ele espera que nós redirecionemos a nossa vida para coisas e objetivos mais elevados, não apenas para a cura do corpo físico, mas também para a cura do nosso espírito, não apenas para levar a paz ou para entender o porquê o nosso parente, o nosso filho, o nosso pai, o nosso ente querido se afastou, não apenas entender que a hora dele chegou, mas entender e nos colocar em posição tal que se ele ou quando ele se aproximar de nós novamente, ele sinta a alegria de nos ver redirecionado na vida, procurando ser útil à sociedade onde nós vivemos, procurando ser um elemento positivo em tudo que nós nos introduzimos. E aí nós vamos satisfazer novamente a outros ensinos de Jesus. Jesus, quando veio, ou quando falou que traria a paz a todos nós, no mundo, disse Jesus, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falava isso, e ele falava no sentido não apenas da matéria, mas do espírito. Ele venceu o mundo, ele venceu tudo do mundo no que diz respeito à matéria, à parte material. E é isso que ele espera de nós. Ele, no final do sermão dele, lá no final do seu ministério, já estava no Evangelho de João, ele passa a nos tratar não como discípulos, não como carentes, pessoas, mas ele passa a nos tratar de uma maneira tão carinhosa. Eu não sei se foi a pena de João, o evangelista, que fez dessa forma, ou se João entendeu que Jesus queria nos tratar assim, mas o João retrata no seu evangelho uma passagem linda. Ele fala assim: filhinhos. Jesus nos trata de filhinhos. Vocês vejam que é um tratamento carinhoso, amoroso. É Jesus, o filho querido do nosso Pai Criador, aquele Espírito que veio das alturas para nos ensinar o que é certo, o bom, o belo, o caminho direto para o nosso Pai. Ele a nos tratar de filhinhos, filhinhos. Por um pouco eu ainda estou convosco, mas vai chegar o dia em que eu terei de partir. E para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E aí o discípulo pergunta: mas para onde você vai que nós não podemos ir? E ele falou: não, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos.
Foi aí, no Evangelho de João, que Jesus promete um consolador. Aquele que haveria de explicar todos os ensinos que ele deu e que viriam a se tornar não compreensíveis pela ação do homem. O homem, com a passagem de Jesus, com o sacrifício de Jesus, distorceu tanto os ensinos que ele deu e passaram a ser incompreensíveis. Nós passamos a não entender que o Pai Criador era um Pai de amor e de bondade, que era um Pai justo. Não entendíamos isso. Como é que podia um Pai justo distribuir tão desigualmente alegria, felicidade, saúde, no meio dos seus filhos, que deveriam ser todos iguais, mas mesmo assim, tanta desigualdade. Então, esses ensinos, Jesus nos promete que haveria de vir um Consolador, e haveria de abrir o nosso raciocínio, e havia de nos explicar. É aí que ele nos trata de filhinhos, filhinhos. E é aí que ele diz uma coisa bastante profunda: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. Isso são palavras textuais de Jesus. Então ele mostra o nível de amizade que ele tinha a nós. Mas mais que amizade, ele tinha confiança em nós. Ele está esperando 2000 anos para a gente entender, quando ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Então todos nós que estamos aqui, pensando nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas pessoais, nas aflições que nós estamos passando, vamos lembrar de Jesus, pertinho da gente, falando assim: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la sob qualquer, mas ali no velador, e ilumina todos que se acercam. Assim também brilhe a vossa luz. Quer dizer, ele sabia, ele tinha confiança que no interior, lá no fundo do nosso coração, no nosso espírito, existe uma chama divina, existe uma luz que é preciso que brilhe, que não seja fechada, defendida com os nossos problemas pessoais e materiais. É preciso que nós nos libertemos dessa cadeia para que brilhe a nossa luz. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. É isso que ele espera de nós, que a nossa luz brilhe, porque à medida que a nossa luz brilhe, passando por todos esses problemas pessoais que nós estamos vivendo hoje, no dia a dia, isso são coisas corriqueiras. Quando nós iluminarmos aqueles que se acercam de nós, nós estaremos cumprindo as últimas exigências que ele nos fazia, não apenas dos mandamentos, mas muito mais. Assim também brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. E eu gosto de repetir essa passagem. Ela me emociona, porque, vejam só, ele nos compara ao sal, que leva o sabor aonde nós entramos. É isso que ele espera de nós. Levarmos o sabor, sermos os pacificadores, levar o sabor. A comida, o alimento sem o sal perde o sabor. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais serve senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então vejam, é isso que a doutrina espera de nós. A nossa contrapartida, disse Jesus ainda, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, é isso que depende de nós, das nossas vistas, ver o mundo, como disse a nossa irmã, ver o mundo como uma dádiva, que nós somos os síndicos, os administradores, esse mundo lindo. As flores quando nascem, o rio,
os mares, os verdes dos montes. Isso nós somos administradores, somos os últimos a chegar nesse planeta como animais, somos os últimos a aportar aqui, porque os outros seres vivos vieram muito antes de nós. Nós somos os últimos, o ser humano é o último a que aportou. E é o que mais deteriora esse presente que recebemos. Os nossos olhos têm que ver a beleza para preservar. É isso que a doutrina espera. Quando nós estivermos quites com essa lista que foi feita, nós então veremos que aquilo que muitos dos que não compreendem a passagem de Jesus, os ensinos de Jesus, pedem dos seus seguidores, aqueles recursos materiais, é nada. É nada. A doutrina realmente pede de nós muito mais. Muito mais. Mas quanto mais nós fizermos, mais nós haveremos de receber. Porque é justamente essa passagem que a nossa irmã novamente falou, é plantando que se colhe. O que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Meus irmãos, que o nosso Mestre Jesus esteja sempre na nossa memória. Sempre. Alguns irmãos nos dizem que devemos nos apegar com os nossos mentores, os nossos protetores, esses espíritos que a gente tem a certeza de que viveram aqui em torno de nós e que foram pessoas boas e que eles estão mais próximos dos nossos pedidos. Mas o fato é que eles só estão aqui fazendo a parte deles em nosso benefício com a autorização do nosso Mestre Jesus. É por Jesus. Eles são a extensão de Jesus. Então, quando nós nos lembramos de Jesus, nós estamos também nos lembrando deles. Então, vamos nos lembrar daquele amorável Mestre. Ele, a nos estender a mão e falar assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tenhamos essa confiança, essa fé em que Ele está ao nosso alcance. Nós só temos é que sintonizá-lo, sentir a presença dEle e ter a certeza de que Ele realmente vela por nós e depende só de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja.